Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel, a nova planilha Fluxo de Caixa Pro 2022. Eu vou contar todos os detalhes e peculiaridades dessa planilha. Claro que ela não serve para todas as situações, mas foi montada para gerar o fluxo de caixa partindo de lançamentos de entradas e saídas. Eu acho que ficou bem legal. Para você que gosta de planilhas e gosta aqui das planilhas do nosso canal, eu vou contar uma novidade bem interessante sobre como nós vamos lançar planilhas e ensinar a fazer as planilhas. Isso vai ser bem legal, porque muita gente pede para a gente ensinar a fazer as planilhas e eu arrumei um jeito de fazer isso e atender aí muitos dos nossos seguidores. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para saber mais sobre essa planilha, acessar o nosso site, conhecer os cursos online, downloads, modelos e suportes que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos então apresentar nossa planilha Fluxo de Caixa Pro. O primeiro passo é entender nossos menus interativos verticais, que agora mudou um pouco. Antes ficava posicionado aqui na parte de cima, agora eu fiz um novo menu interativo ó, do lado esquerdo aqui, eu acho que ficou bem legal. A gente continua utilizando imagens, né? Isso é bem interessante, porque qualquer coisa que você faça na planilha não interfere ali nas imagens. Então eu posso transitar para as outras guias tranquilamente, ó, de forma muito simples e intuitiva. Esse é o primeiro detalhe da planilha, nós temos ali um menu bem fácil. Até porque quando eu fecho a planilha e disponibilizo, eu vou arrastar aqui a barra de rolagem horizontal e não vou enxergar as guias. Olha que interessante, não tem nenhuma mágica, não tem macros, eu simplesmente puxei a membrana aqui, ó. Não quero enxergar as guias, é um recurso interessante do Excel. Primeira coisa que eu gosto de explicar é que a gente constrói modelos aqui de acordo com alguns pedidos e de acordo com o conhecimento que a gente tem. Mas a maioria dos modelos das planilhas não servem para todos, né? Então às vezes as pessoas comentam, não assim não serve, não é assim, não é assado. Depende, não serve para você, mas está servindo para outra pessoa. E em alguns casos a gente faz ajustes, em alguns casos a gente cria um projeto para a pessoa, vai depender de caso para caso. A análise de fluxo de caixa nada mais é do que analisar as entradas e saídas de uma determinada base de dados para que você entenda o comportamento dessas entradas e saídas. Isso é muito importante, seja para uma empresa, seja para o nosso controle financeiro familiar. É importante você ter o pleno domínio do fluxo de caixa, principalmente se você conseguir planejar os gastos futuros. Isso é bem interessante. Primeira coisa que a gente precisa para trabalhar com fluxo de caixa é ter uma base de dados, precisa ter lançamentos. Então essa primeira aba aqui faz exatamente isso. Eu tenho lançamentos de entradas e saídas. Esses lançamentos de entradas e saídas são muito especiais, porque a gente mais uma vez colocou listas suspensas condicionadas e automáticas. Automática por quê? Quando eu venho para o plano de contas, eu tenho cada grupo do plano de conta no formato de tabela e cada grupo do plano de contas está nomeado no gerenciador de nomes. Tá vendo aqui? Todos eles nomeados no gerenciador de nomes. Por que eu faço isso? Para que eu tenha uma lista suspensa automática. Everton, o que é uma lista suspensa automática? Eu vou mostrar para você. Tá vendo aqui nesse grupo, ó, móveis e utensílios? Eu tenho copo, talheres, cadeira, mesa e madeira. Mas não tem armário. Então eu vou incluir aqui, ó, armário. Enter. Olha o que aconteceu. Quando eu dei Enter, o formato de tabela ampliou automaticamente a minha base. E olha o que acontece nos meus lançamentos de entradas e saídas. Vamos supor que eu vou fazer um lançamento de despesa aqui. Eu vou escolher aqui despesas, vou escolher móveis e utensílios. E olha o que eu tenho nessa lista agora. Copo, talheres, cadeira, madeira, armário. Olha que legal! Então, quando eu adiciono itens na minha lista suspensa, adiciona automaticamente em todos os campos necessários, onde tem lista suspensa relacionado, e eu já vou mostrar onde estão esses campos. Outra coisa muito especial desta planilha de lançamento de entradas e saídas, muito especial mesmo. Eu criei aqui não só lista suspensa automática, mas lista suspensa condicionada. O que é isso? A lista suspensa condicionada é quando o próximo item depende do anterior. E nesse caso ela tem duas condições. Olha que interessante. Como assim? Vamos fazer um novo lançamento aqui, ó. Vou repetir essa data. A numeração aqui também faz automático. Vai ser uma despesa
Quando eu escolho despesa, olha o que acontece nessa lista. Só aparecem despesas. Se eu voltar aqui e mudar para receitas, só aparecem as receitas do meu plano de contas. Entendeu o que aconteceu aqui? Eu condicionei as listas suspensas. Mas não é tudo, porque eu condicionei 2 vezes. Então eu vou voltar aqui para despesa, que eu tenho mais opções. Eu vou escolher uma despesa aqui, ó. Por exemplo, alimentação. Quando eu escolho alimentação, só vai liberar contas de alimentação. Olha isso, almoço, janta, café da tarde. Dá para acreditar que dá para fazer isso? Vem aqui, vou escolher outros aqui. Por exemplo, limpeza. Volto aqui, olha o que aparece. Somente contas de limpeza. Produtos de limpeza, vassoura, detergente, saco de lixo, pano para limpeza. Entendeu o que aconteceu? É uma lista suspensa condicionada com 2 condições. Isso é bem legal. Então é uma base de dados simples, mas ela tem uma inteligência do Excel. Tem a lista suspensa automática, lista suspensa condicionada. Isso é bem legal, eu já vou mostrar o resultado de tudo isso. A próxima guia da planilha é plano de contas. Isso aqui é muito legal. Eu acabei de explicar que tem lista suspensa condicionada, tem formato de tabela. Todos esses grupos estão nomeados no gerenciador de nomes, então pode ser utilizado a qualquer momento. Olha o tamanho desse plano de contas. Eu tenho as despesas em cinza e tudo que é verde aqui são as receitas. Isso mesmo, são as receitas. Eu não vou ficar explicando aqui como faz lista suspensa condicionada, mas eu vou deixar um vídeo aqui no card muito especial. Tenho vários vídeos falando de lista suspensa condicionada, com uma condição, com 2, com 3, várias ideias bem interessantes para você aprender a fazer isso aqui. Vale muito a pena dominar no Excel. A próxima guia é o fluxo de caixa diário. Então você começou a inserir entradas e saídas, mas você vai começar a análise em algum momento. Nós criamos várias análises aqui, formas diferentes. A primeira delas é exatamente o fluxo de caixa diário. Você tem uma tabela grande aqui com todos os meses e pode escolher o ano aqui nesta célula. Então eu vou colocar 2020, eu só tenho lançamentos de 2020 e 2021. Quando eu digito 2020, ele monta o fluxo mensal e diário. Olha que interessante! Nesse caso aqui eu fiz uma simulação proposital para que no primeiro ano fosse um fluxo bem complicado. E perceba que ele só vai ficar positivo aqui, ó, no final do ano, em dezembro. Tudo isso aconteceu, simulando a abertura de uma nova empresa. Então eu fiz algumas simulações lá nas entradas e saídas. Para que eu possa ver o próximo ano, basta eu vir aqui e digitar 2021. Olha que legal! Em 2021, o meu fluxo é outro. Eu tenho automático aqui o saldo inicial do próximo ano, e isso é uma coisa bem interessante. A princípio, eu pensei em digitar aqui o saldo inicial do primeiro ano, mas como tudo é feito com fórmulas, não faria sentido. Eu acho que não seria legal ter algo manual numa planilha como essa. Então eu fiz o quê? Eu voltei aqui em entradas e saídas, e eu tenho aqui no primeiro lançamento de 2021, um lançamento de saldo. Tá vendo aqui? Saldo inicial. Então eu tenho uma receita, saldo, saldo inicial. Isso já previsto no plano de contas. Olha que interessante. Então eu pego o saldo inicial do fluxo de caixa anterior, do ano anterior, 4.050, faço esse lançamento para o próximo ano. E quando eu começo a minha análise no fluxo de caixa diário, eu já tenho aqui o 4.050 automaticamente, porque foi trazido com fórmulas. Olha só que interessante. Claro que esse relatório está preparado para impressão, você pode imprimir, está pequeno porque é grande, mas está prontinho para impressão, mas tem algo ainda mais legal. Perceba que essa é a única guia que eu apliquei estrutura de tópicos, tá vendo aqui? Eu agrupei. Significa que eu posso vir aqui na orelhinha da planilha, entrar na guia dados e minimizar esses agrupamentos. O que será que acontece? Quando eu minimizo, eu fecho todos esses grupos, todos os meses, e eu posso enxergar os fluxos mensais e diários do ano inteiro de forma bem mais simplificada. E se eu vier aqui em cima e trocar o ano, 2020, olha o que acontece, muda tudo automaticamente. Olha a diferença do fluxo de 2020 para o fluxo de 2021. É uma forma interessante de analisar, mas existem outras. A próxima análise é o fluxo de caixa mensal. O que será que faz? É muito simples também. Só que nesse caso você não vai enxergar diariamente, e sim por mês. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui na parte de baixo eu criei um mini gráfico gigante. É isso mesmo, aquele mini gráfico que a gente coloca em uma célula. Eu fiz uma célula gigante aí com mesclagem de células. E você pode fazer uma análise rápida por ano. Como fazer isso?
Basta você mudar o ano aqui, 2020, este foi o fluxo 2020. Quando eu digito 2021, olha que legal, o fluxo 2021 totalmente diferente do ano anterior. E se eu continuar lançando dados lá 2022, 2023 ou dados anteriores, eu posso fazer essa análise aqui a qualquer momento de forma automática. Nós temos essas tabelas, mas eu também criei um resumo mensal. É uma tabela dinâmica no formato de relatório, pronto para impressão. Deixa eu ver se está mesmo, está prontinho para impressão. E sempre que houver mudança, clica com o botão direito atualizar. Eu tenho esse relatório pronto. Qual que é a diferença aqui? Eu não estou enxergando num gráfico de fluxo de caixa tradicional, que a gente está acostumado, de entradas e saídas. Eu tenho simplesmente um relatório que mostra os valores mensais de acordo com o período que você está escolhendo. Isso porque aqui na parte de baixo nós temos uma segmentação de dados. Você pode filtrar o ano aqui também ou deixar os 2 anos. E esse relatório muda automaticamente. Agora vamos para a parte mais interessante. A maioria das pessoas gosta de ver o gráfico do fluxo de caixa. Então nós temos o gráfico aqui também. Quando eu clico no gráfico, olha que interessante. Além de ter um gráfico prontinho aqui e pronto para impressão, digita Ctrl P, deu um problema ali, ó, posso ajustar isso agora aqui, exibir, visualização da quebra de página. E aí eu percebo que tem um probleminha aqui, ó, basta eu arrastar e agora sim a visualização da impressão está perfeita. Olha que gráfico simples, fácil de analisar. Esse gráfico é muito legal porque foi criado em gráficos dinâmicos. Quando você seleciona uma base de dados para criar o gráfico, ele atualiza de forma bem fácil e automática. Eu também coloquei aqui segmentação de dados, que nada mais são do que filtros. Então eu posso escolher aqui o ano 2020, ano 2021, e o gráfico se ajusta automaticamente à minha análise. Vamos supor que eu quero 2020, eu quero selecionar o primeiro semestre. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O gráfico se ajusta automaticamente e trouxe só os lançamentos de 2021 do primeiro semestre. Se eu mudar aqui para 2020, eu tenho os dados apenas do primeiro semestre também, já que eu deixei selecionado. E você poderia fazer um filtro diário também. Muito simples, né? É um projeto que não vai atender a todos, mas eu sei que vai ser útil para muita gente, com certeza. Próxima guia, nós temos as listas. As listas são o suporte do nosso projeto. Quando eu entro em listas, eu tenho suporte dos meses e ano. Se você precisar mudar os anos do projeto, basta vir aqui. Você pode retirar ou incluir anos. No caso dos meses, não precisa mudar, né? Vai ser sempre essa base. Eu tenho também ajustes. No momento está em branco ajustes. Eu gosto de deixar sempre uma guia para suportes, para melhorias futuras, algo que possa haver na planilha, e aí eu não preciso ficar modificando o projeto depois. E temos também a guia sobre, onde você vai encontrar o manual resumido, vídeo de treinamento, suporte total da planilha. Sempre importante ter acesso a essas informações. Então essa é a planilha Fluxo de Caixa Pro 2022. A grande novidade que eu quero trazer nesse vídeo, que eu falei no início, é que agora, para cada planilha que a gente lança, a gente vai lançar vídeos curtos ensinando a fazer partes da planilha. E esses vídeos curtos vão formar o ensinamento completo da planilha. Só que nós vamos fazer por parte. Por que eu não ensino a fazer planilhas? Não tem problema em ensinar a fazer a planilha. O problema é que a maioria dos projetos são muito demorados. Então esse é o vídeo de hoje. Se você quiser aprender a fazer partes dessa planilha, acompanhe o canal que eu vou trazer na sequência muito assunto interessante. Se quiser saber mais sobre a planilha, vai na descrição. Acesse o nosso site para conhecer os cursos online, modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Abraço, sucesso e até o próximo vídeo.